Vamos agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Todos nós somos importantes na reunião, a gente sempre comenta isso. Podemos ajudar pessoas que não têm condição de chegar até aqui, através do nosso pensamento. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Então a gente agradece a presença e nós vamos começar a nossa reunião. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Dando início ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, Deus e o Infinito. O livro Emmanuel, de Emmanuel e Chico Xavier, no capítulo 15, a ideia da imortalidade, a ideia de Deus. Desde os pródomos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, nola atestam. Entre as raças bárbaras abundaram as ideias terroristas de um Deus cuja cólera destruidora se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue, e por toda a parte onde homens primitivos deixaram os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. O assunto de hoje ele é um assunto difícil de ser comentado. Por esse motivo, nós colocamos alguns comentários de espíritos. Isso daqui, então, está no livro Emmanuel, do Chico Xavier, trazendo para nós uma realidade. A gente vai pegar o Novo Testamento, nós vamos ver o que acontecia no Velho Testamento lá. Era troca. E mesmo na época de Jesus. Tanto é que Jesus fala, quando fordes fazer sua oferta no templo, primeiro reconcilia com o teu adversário, para depois você fazer a oferta, porque era costume, era tradição. Então, a partir do momento que o homem foi evoluindo, que nós estamos vendo aqui, ele foi mudando. Porque ele achava que se ele desse aquilo que ele tinha de melhor para Deus, ele ia alcançar o objetivo que ele queria e também ia receber aquilo que ele estava pretendendo receber. Mas vem a doutrina espírita explicando para nós que não é desse jeito que funciona. Mas nós vamos ver durante o correr da reunião. A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 2, Deus, existência de Deus, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo, o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se cortando os ares um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Olha que explicação fantástica da Gênesis para nós, né? Falando a respeito de um pássaro aí, que realmente ele cai e a gente não sabe de onde veio, né? Então é a mesma coisa, ó, nem sempre, pois se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo observando os efeitos é que chega ao conhecimento das causas. Assim surgiu a doutrina espírita. Então, o homem, muita coisa que ele não vê, ele não acredita. Mas por isso que precisa do sentimento, precisa da percepção, principalmente quando ele tem algum compromisso espiritual através da psicofonia. Ele começa a sentir a presença dos espíritos, mesmo que ele não veja, mas ele está recebendo a carga de energia. Então é uma coisa impressionante isso daí. E é tão impressionante que muitas vezes a gente tem medo e a gente não sabe explicar daquilo que a gente tem medo. Nós já comentamos isso aqui. Porque é uma presença que a gente está sentindo que existe alguma coisa diferente ali, mas que a gente não conhece e não sabe explicar. Aí vem a doutrina espírita, aí vem o livro dos médiuns, trazendo para nós toda uma explicação. E depois completando o Chico Xavier. Os livros do André Luiz, principalmente, vem trazendo para nós toda uma explicação lógica e esclarecedora
A partir do momento que a gente tem o conhecimento de uma coisa, ela passa a não ser mais surpresa para nós. Nós passamos a conhecer aquilo mais profundamente e administrar os nossos sentimentos e perceber que quando a gente muda, tem alguma alteração, já não somos nós. Tem alguém junto conosco. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 101, Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, em João 5,30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Olha, se nós vimos Jesus, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, imagine nós. Por isso que Jesus falava que ele veio fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Olha só para nós isso daí. Nós colocamos aqui alguns parágrafos, mas é interessante depois, no final, a gente vai deixar os livros que a pessoa busque e leia, porque é informações para nós muito valiosas. Lázaro Redivivo, Irmão X, Chico Xavier, capítulo 30, aos Espíritas. Afirma um provérbio turco que existem 3 coisas que os homens não conseguem escapar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Se os vossos sacrifícios não bastarem, se a tempestade das paixões sufocar temporariamente a semeadura sublime de vosso esforço, conservai o otimismo e a esperança, porque esses 3 poderes ocultos falarão por vós, onde passardes. Olha, eu sinceramente até me emociono. Isso daqui ele está falando para os espiritistas. Então é para nós que estamos tentando ser melhor, que estamos tentando fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que a situação que a gente está passando, se a situação não é confortável, não vai passar. Então, olha a mensagem de esperança para nós. Se vossos sacrifícios, isso quando a gente faz sacrifício, porque muitas vezes a gente não faz, não bastarem. Se a tempestade das paixões sufocar temporariamente a semeadura sublime do vosso esforço, conservai o otimismo e a esperança, porque esses 3 poderes ocultos falarão por vós onde passais. Aí eu lembro muito do livro A Vida Escreve. Eu sempre cito esse livro, do Hilário Silva, porque ele diz o seguinte, que a nossa vida é um livro que nós estamos escrevendo, e que a gente escreva com letras perenes, para que alguém, a hora que lê a nossa trajetória, receba alguma coisa útil de nós. Que coisa linda isso daí. Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Introdução, item 7. Ao que se chama razão, frequentemente, não é senão orgulho disfarçado, e quem quer que se creia infalível se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro. Olha, a gente, para estudar o Livro dos Espíritos, é importante ler a introdução. Nós colocamos só um pedacinho da introdução aqui, porque lendo a introdução, vem toda uma explicação para nós do corpo da doutrina espírita, falando inclusive alma, espírito, diferença de palavras, para coisas novas, palavras novas. Então é interessante, aqui nós estamos vendo, ó, olha que coisa, julgando o futuro pelo passado. Não creem que o homem tenha alcançado o seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro. Então, o orgulho, muitas vezes a pessoa, vamos falar das instituições, até espírita mesmo, às vezes ele tem um cargo, ele tem um certo destaque dentro de uma instituição, aí ele começa a ficar orgulhoso, ele começa a ignorar os irmãos. Eu lembro muito que eu fiz parte de uma instituição, de um orfanato, e via muitas vezes a pessoa, quando ele ia atender, a gente via diferença de atendimento. A gente vê isso nas instituições espíritas também. O atendimento, o carinho, o amor. Então, a pessoa lê um pouquinho mais, às vezes ele tem um título, ele acha que ele já é mais que os outros.
Então é o orgulho disfarçado, é o que está falando aqui. Mas nós estamos com Jesus e nós queremos alguma coisa melhor. Isso não está acontecendo conosco. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Prolegômenos. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulhoso, do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. É isso aí. Então, olha, colocamos também, isso aqui também é importante ler. Nós colocamos só o finalzinho aqui para a gente entender, né? O orgulho e a ambição é sempre uma barreira. Mas olha que coisa importante para a gente recapitular aqui. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade. Essa é a chave. Essa é a chave da nossa vida. E desinteresse. E repudia qualquer que procure o caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Então, não adianta a gente buscar aquilo que não está no nosso roteiro. A cada um segundo o seu merecimento. A gente sempre cita isso, Jesus. Então, não adianta a gente buscar o céu para ganhar coisas materiais, porque elas vão ficar por aqui. Por isso que Jesus fala, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, mas ajunteis tesouro no céu. Eles são imperecíveis. Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Olha que assunto difícil. E nós estamos longe de entender Deus, muito longe de entender Deus. Então, sábios, estudando de uma forma ou de outra, tentaram chegar a entender, a compreender, a saber que é Deus. Mas é muito difícil. Aí Leon Denis, que disse que só Deus e o infinito pode, né, explicar o infinito e Deus. Então, o Kardec, quando ele começou a escrever, a receber as psicografias do Livro dos Espíritos, quando ele foi juntar, foi compilar tudo, ele estava muito preocupado, ele não sabia por onde começar. Aí o Espírito de Verdade falou para ele para começar exatamente sobre Deus, porque Deus é o Criador de tudo. Então, não existe nada sem Deus. Deus está na nossa vida, mesmo que a pessoa não conheça, mesmo que a pessoa diz muitas vezes que é ateu, mas nós vimos ali no começo que nem tudo aquilo que a gente não vê, não deixa de existir. Então Deus existe, Deus é tão grande que governa o universo, governa as nossas vidas e cabe dentro de cada um de nós. Deus está conosco. Nós somos parte dele. Exato. Toda a criação, né? Sim, sim. Tudo, a pedra faz parte de Deus, né? Tudo. Imagina nós. Tudo na vida. Todos os seres. E aquilo que Jesus falou, né? De mim nada posso, mas eu faço a vontade daquele que me enviou, Deus. Então Jesus, eu e o Pai somos um, união de pensamentos. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Comentário de Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Olha que complexo, né? Difícil, mas é verdade. Pobreza da linguagem dos homens. Então, nós vamos ver, quando surgiu o livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, era muito difícil a gente entender esses dois livros, porque
A linguagem ali, ela era complexa, ela é ainda. Mas, a partir do momento que a gente vai evoluindo dentro da doutrina, através do estudo, nós vamos entendendo melhor. Então, muitas coisas que a gente não entendia lá no começo, nós entendemos agora. Por isso que há sempre um tempo para tudo. Isso está em Eclesiastes, Velho Testamento. Então, está aqui para nós, né? Deus é o infinito, é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma outra coisa que também não é. Então, quer dizer, a nossa linguagem é muito pobre. Os espíritos, eles falavam para o Chico Xavier muitas vezes, nós vamos usar a linguagem da Terra. Se a gente estivesse reencarnado num planeta superior, a gente ia ter a compreensão daquele planeta. Então, de acordo com a nossa evolução espiritual, de acordo com a nossa compreensão das coisas divinas, nós vamos entendendo melhor. Por isso que existe uma hierarquia entre o conhecimento dos espíritos. Porque aquilo que um não tem o conhecimento, o outro tem. Por isso que é muito importante a reunião também em grupo, porque a gente vai trocando experiências. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, por Chico Xavier. Capítulo 1, Fluido Cósmico, Plano Divino. O fluido cósmico é um plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo-Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Olha, isso é para emocionar realmente, né? O fluido cósmico, que é a origem de tudo, de tudo. Inclusive o Kardec, ele faz alguns questionamentos em relação à matéria, se existe uma matéria só, existe só uma matéria primitiva realmente e as outras são modificações dessa matéria. E o fluido cósmico universal é que dá a origem de tudo aquilo, principalmente na parte espiritual. Então está dizendo aqui, ó, nesse elemento primordial vibram e vivem, não só vibram, vivem, constelações e sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Então nós podemos imaginar o oceano e os peixes dentro. Quer dizer, estão envolvidos ali pelas águas do oceano. Nós estamos envolvidos pelo pensamento de Deus. O universo é um grande pensamento. Toda a criação, ela parte do pensamento. E o pensamento de quem é? O pensamento é do Espírito. E o pensamento de Deus é o pensamento divino. Por isso que nós estamos aqui. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, por Chico Xavier, capítulo 1, Fluido Cósmico, Cocriação em Plano Maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez em que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Olha, é para a gente realmente pensar muito, analisar muito e não deixar de sentir a emoção da vida, da nossa vida. Olha só, onde ele fala aqui. Operam as inteligências divinas a ele agregada, em processo de comunhão indestrutível. Essa comunhão não se destrói, porque uma vez evoluído, a gente não volta, é dali para cima. Os grandes devas da teologia hindu, os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos. Olha como que a doutrina espírita é maravilhosa. Cita outras doutrinas, outros conhecimentos. Tanto é que cita sempre
Sócrates, Platão e outros sábios da antiguidade. Cita Moisés, cita Elias, cita João Batista, cita todos. A doutrina espírita ela é ecumênica, nesse sentido de respeitar a hierarquia espiritual do conhecimento daqueles que trouxeram para nós coisas boas do passado. Extraindo desse hálito espiritual o celeiro da energia com que constrói. Olha, isso aqui é importante. Constrói sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, nesse livro aqui, até aqui está falando da cocriação em plano maior. São os espíritos superiores, esses que estão em comunhão direta com Deus. Aí ele vai falar dos cocriadores em plano menor, que somos nós que estamos reencarnados na Terra. Nós somos co-criadores em plano menor. Tudo que tem na Terra, em termos materiais, é criação do homem. O homem cria. Ele pode criar, ele pode destruir, ele pode modificar. Mas sempre tem uma lei que rege acima dele. É a justiça de Deus. De uma maneira ou de outra, nós vamos responder pelos nossos atos. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Olha só. Então, depois que surgiu a doutrina espírita, depois que o André Luiz começou a trazer as colônias espirituais, não precisa a gente falar mais nada. A gente já vai entender, porque são criação dos espíritos superiores, mas que não chegam ainda. Estão muito longe ainda de Deus. Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim de que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Está aí para nós. Livro dos Espíritos, Doutrina de Jesus, Chico Xavier, trazendo para nós um complemento. Então, é para a gente pensar, é para a gente analisar. Esse livro deve ser estudado. Evolução em dois mundos. Nós vamos ver a evolução na parte espiritual, a evolução na parte física, na parte material. Vamos pedir a Jesus que nos envolva e que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite. O assunto da próxima semana, provas da existência de Deus. Só agradecer a todos pela presença. É Deus na nossa vida, no nosso coração, no nosso caminho. Com Ele, nós vamos vencer tudo com a nossa fé, com as nossas limitações, mas sempre crendo que tem alguém superior velando por nós. Então, sempre lembraremos de Deus e vamos sempre lembrar, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas vamos agradecer também nos momentos felizes, porque Ele está conosco em todos os momentos, em todos os instantes. Nós temos um outro vídeo na internet, uma palestra que o Reinaldo fez, onde o Galileu disse que pode ser provado matematicamente, né, a existência de Deus. Então, é Deus e o infinito também, esse vídeo. E temos outros vídeos. Se alguém quiser participar, conhecer, é muito importante. É a mensagem da doutrina espírita para nós. Que a gente possa ter um bom final de semana, muita saúde, muita paz para nós, muita alegria e com Deus venceremos. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para nós. Recomendações para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Gênese, Allan Kardec. A Vida escreve, Hilário Silva, Chico Xavier, Valdo Vieira. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier. Emmanuel, Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Lázaro Redivivo, Irmão X, Chico Xavier. Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec.